se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão. No estudo a gente entra em concentração. Impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico voltado para a sua aprovação no exame de suficiência em concurso público. Que legal, pessoal, que bom estar com vocês aqui para mais uma aula. Sejam todos muito bem-vindos. E galerinha, me dá aquele feedback aí, me digam se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem, se está tudo certinho com vocês aí, para a gente poder tocar o barco aqui da nossa aula de hoje. Vamos lá. Me respondam aí, me digam se está todo mundo ok. Quando vocês vão me respondendo aí, deixa eu beber aqui logo um golinho d'água. Beleza, beleza. Maravilha, beleza. Gente, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos estudar custeio por absorção. Esse foi o tema mais votado, né, para a nossa aula de hoje. Então, hoje eu vou ensinar para vocês como resolver e acertar as questões de custeio por absorção lá no dia da prova. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. E para você que está chegando aqui agora e não está entendendo nada do que eu estou dizendo, Oswaldo, como assim tema mais votado? É assim, gente, ó. Para quem não me conhece, né, eu sou o professor Oswaldo Marques, eu ajudo estudantes e profissionais da contabilidade a conseguirem aprovação no exame de suficiência em concurso público desde 2014, há mais de 10 anos aqui, treinando estudantes profissionais de contabilidade, mais de 50 mil alunos, né, aprovados no exame de suficiência ao longo desses anos, e vai ser um prazer poder também te treinar para que você também consiga chegar ao resultado da sua aprovação. E aí o que acontece? Toda semana a gente faz uma votação, essa votação acontece no nosso grupo de estudos no WhatsApp e também lá no Instagram, e aí eu solto lá algumas opções de assuntos, vocês votam lá e o tema mais votado é o que a gente traz aqui para nossa aula de terça-feira. Então, se você não tiver participando, né, tem um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, que você pode clicar para entrar no nosso grupo de estudos no WhatsApp, e por lá você sempre vai poder ser avisado quando é que vai ter aula ao vivo, os materiais que vão ser disponibilizados, o link de votação para que você também possa participar e votar no assunto da nossa aula, e aí você vai poder interagir diretamente, né, e não simplesmente cair de paraquedas aqui e assistir a aula. Então você vai poder, inclusive, votar para escolher o tema da nossa aula. Legal? Muito bem. Gente, então, o que nós vamos fazer aqui agora? Se você não baixou a sua apostila, eu recomendo que você clique no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, baixe essa apostila o mais rápido que você puder, né? Baixe logo o mais breve possível, porque como toda semana a gente vai atualizando o tema das nossas aulas, então pode ser que dependendo do dia que você estiver assistindo aqui essa aula, pode ser que esse material já não esteja mais disponível aqui para você poder fazer o download dele, beleza? Então aproveita para poder baixar logo enquanto ele está aqui de forma gratuita disponível, né? Muito bem, então vamos lá, vamos tocar aqui o barco aqui para a nossa aula de hoje. Peraí, produção, tira só o slide aí rapidinho aí, deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui, porque que eu... Ah, tá aqui, ó, pronto, beleza. Esse aqui vem para cá, e esse aqui vem para cá. Pronto. Calma aí, produção, volta para cá, ó. Ah, gente, um detalhe importante, ó. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, coloca a primeira vez aqui no chat para eu poder saber.
E se você já vem assistindo a aula de longa data, né, digamos assim, coloca Ninja Pipoqueiro aqui no chat, só para poder ver como é que nós estamos aqui. Coloca o estado também que você estiver falando. Né? Para quem não sabe, né, eu apelidei... Eu não, né? Na verdade foram vocês mesmos, né, que apelidaram essa turma gratuita que acontece aqui no YouTube toda terça-feira, de Turma da Pipoca, né? Que são os meus alunos que me acompanham, que não tem... Às vezes não está dispondo de recurso financeiro no momento para poder entrar na nossa turma Ninja do CFC, né, que é o nosso preparatório para a prova do exame de suficiência, ou então na Operação Receita, que é o nosso preparatório voltado para concurso público, e aí, de repente, não é o seu momento ainda, você está aqui acompanhando gratuitamente, né, então ficou aí como apelido, né, carinhoso dado pela própria turma, né, de turma da pipoca. Muito bem. Galerinha, então vamos lá, vamos tocar aqui o barco. Gente, antes de começar aqui a responder as questões, produção, bota o slide aqui na tela. Eu quero só colocar aqui alguns conceitos que eu julgo como sendo importantes, que vão nos ajudar aqui na resolução das nossas questões, tá? Então, eu quero mostrar para vocês primeiro o que significa um gasto. Para você poder entender que esse gasto, ele pode ser um custo, ele pode ser uma despesa, como ele também pode ser um investimento. Então, lá na hora da prova, Opa, calma lá, deixa eu ajeitar aqui. Investimento. Pronto. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, gente. Quando ele falar de gasto, o gasto nada mais é do que o sacrifício financeiro. Sacrifício financeiro. Ou seja, o dinheiro está sendo empregado em alguma coisa. Esse dinheiro foi para onde? Bom, se ele tiver gasto, se esse gasto for na produção, né, para deixar o produto pronto para venda, no caso, a gente vai classificar isso aqui como custo. Se você gastou alguma coisa, com o objetivo de esforço de venda, faltou um S aqui, com o objetivo de esforço de venda, ou quem sabe controle administrativo, opa, peraí, produção, tira o slide aí da tela aí rapidinho, deixa eu só desligar aqui o WhatsApp aqui que eu esqueci, pronto, deixa eu fechar isso aqui também, beleza, pronto, produção, pode colocar o slide aí na tela, vamos lá, pronto, então a parte da despesa, ela pode ser um esforço de venda ou pode ser um controle administrativo. Administrativo. Pronto. O investimento é aquele troço que ele não gera faturamento. Ele não gera faturamento. Mas ele contribui. Mas contribui. Vamos lá, vamos explicar aqui para você poder entender. Produção, volta para mim aqui, ó. Se cair na hora da prova dizendo que a empresa empregou o dinheiro em algo, mas não especificou o que é esse algo, ficou de forma genérica, digamos assim, isso aí é o gasto. O gasto é o sacrifício financeiro, é eu pegar meu dinheiro e empregar em algo. Em algo o que, Oswaldo? Bom, em algo pode ser qualquer coisa. Então essa qualquer coisa a gente chama de gasto, né? Que é um conceito mais genérico, né? Que ele pode ser qualquer coisa. Muito bem, o gasto é simplesmente o sacrifício financeiro, eu empreguei o dinheiro em alguma coisa. Agora, se esse dinheiro que foi empregado foi específico para poder deixar um produto pronto e à disposição para venda, então aí você tem um custo. Se você gastou alguma coisa com esforço de venda ou com controle administrativo, aí é a despesa. E se você gastou alguma coisa não com o objetivo de comprar para revender, mas com o objetivo de utilizar na sua operação, que ele não vai gerar o faturamento, mas ele vai contribuir para a geração do faturamento, então nós estamos diante de um investimento. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Aqui na minha frente tem uma câmera. Aí eu te pergunto, eu trabalho comprando e vendendo câmera, pessoal, sim ou não? Coloque aí para mim no chat. O professor Oswaldo trabalha comprando e vendendo câmera, eu sou uma empresa de material de informática. Não, né, gente? Então, se eu não trabalho comprando e vendendo câmera, mas eu estou com uma câmera aqui, perceba, essa câmera ela não me gera faturamento. Mas vocês concordam comigo que para que eu possa dar minha aula, eu preciso de uma câmera?
E os alunos que adquiriram os nossos produtos, os nossos cursos, que eles estão lá no portal do aluno assistindo aula, seja ao vivo, seja gravada, eles estão assistindo porque tem uma câmera aqui na frente? Resposta sim. Então perceba que a câmera não me gera faturamento, mas ela contribui para a geração do faturamento. Imagina que você passou na prova do exame de suficiência e você abriu sua empresa de contabilidade e colocou um ar-condicionado. Tem um ar-condicionado ali em cima na ponta. Então, por exemplo, a gente trabalha comprando e vendendo ar-condicionado? Também não. Você vai se formar em contabilidade, vai abrir sua empresa de contabilidade. Você botou um ar-condicionado na sua sala, no seu escritório. Você trabalha comprando e vendendo ar-condicionado? Também não. Mas perceba que o ar-condicionado, ele contribui para a geração do faturamento. Então, o ar-condicionado, ele é um item de quê? Produção, volta para cá, ó. Ele é um item de investimento aqui, ó. Legal? Beleza? Show de bola. Seguindo aqui o baile, outro detalhe importante que eu quero marcar para vocês aqui, que é o que vai ser muito importante para a gente poder entender a questão dos tipos de custeio, é o que é direto e o que é indireto. Indireto. Beleza, vamos lá. Quando eu digo que algo é direto, significa dizer que ele é específico. Específico. E quando eu digo que algo ele é indireto, ele é comum. Comum a 2 ou mais itens da linha de produção. Certo? Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. Imagina lá que você tem uma fábrica e nessa fábrica tem uma máquina aqui dentro. Essa máquina, ela produz sunga e ela produz o biquíni. Pronto. Vocês concordam comigo que essa máquina, ela vai sofrer depreciação, sim ou não? Sim. Eu posso dizer que a depreciação é específica da sunga? Não. Eu posso dizer que ela é específica do biquíni? Também não. Ela é comum aos dois itens dentro da linha de produção, porque essa máquina ela serve tanto para produzir a sunga como para produzir o biquíni. Ou seja, toda vida que você tem um gasto que ele é comum dentro da linha de produção, ele é um gasto indireto. E todo gasto indireto, ele precisa passar pelo quê? Pelo critério de rateio. Ou seja, eu vou fazer uma divisão. O rateio quer pegar esse valor aqui da depreciação, nós vamos pegar aqui esse valor da depreciação e vamos ratear. Uma parte vai para o produto sunga e a outra parte vai para o produto biquíni. Ah, Oswaldo. Então o rateio significa dizer divisão, confere? Divisão, confere. Beleza. E o custo direto, Oswaldo? O custo direto, ele é específico da linha de produção, tá? Então, por exemplo, produção, volta a tela aqui para cá, ó. Para produzir essa garrafa, ele precisou fazer uma tampa. Confere? Beleza. Então significa dizer que para toda garrafa eu tenho que fazer uma tampa. Então essa tampa é específica dessa garrafa. Confere? Confere. Então não precisa fazer um rateio. Agora, para poder fazer essa garrafa, foi feito aqui um nomezinho aqui, ó, tá vendo? Para fazer esse nome, eu utilizei uma máquina. Eu não, né? O pessoal lá da loja. Precisou de uma máquina para poder a máquina colocar o meu nome aqui, ó. Certo? Ou seja, se a empresa lá só produz esse tipo de garrafa, eu posso dizer que a depreciação da máquina vai ser um custo específico. Agora, se eu vendo lá vários modelos de garrafas diferentes, então não posso dizer que é específico dessa garrafa. Então eu vou ter que fazer o quê? Um rateio. Então toda vez que você tiver um gasto que ele foi específico daquele produto, que ele não precisa ser dividido, é um gasto direto. Se aquele gasto ele precisa passar por um critério de rateio, ou seja, precisa passar por um processo de divisão, eu estou diante de um gasto indireto. Oswaldo, então quer dizer que todo gasto indireto vai precisar passar por um rateio? Se tiver 2 ou mais produtos, a resposta é sim. Beleza? Show de bola. Maravilha. Então, dito isso, agora a gente pode entrar aqui no nosso checklist, produção, bota o slide aí na tela, pronto. Aqui, ó, para a gente poder entender o passo a passo de como é que a gente vai responder uma questão de custeio por absorção na prova.
Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que encontrar o critério de rateio. Por que, Oswaldo? Porque na hora da prova eu sempre vou ter, na maioria dos casos, dois ou mais produtos. Se eu tenho 2 ou mais produtos, eu tenho que passar por um critério de rateio. Então a questão vai me dizer como o rateio vai ser feito. Feito esse rateio, eu vou localizar o gasto direto e o gasto indireto. Porque o camarada que vai passar pelo rateio vai ser sempre o custo indireto. Beleza. O que eu faço agora? Vamos encontrar a metodologia, ou seja, qual vai ser o critério de alocação. Alocação. Beleza. Encontrei o critério de alocação, então nós vamos aplicar esse critério no custo indireto. Então a questão vai chegar lá e vai dizer assim para a gente, olha, a empresa tem um custo indireto de R$100 mil, que ele é rateado de acordo com as unidades produzidas. Aí o produto A produziu 100 e o produto B produziu 200. Então tem uma produção de 300 no meio do caminho. Então vou pegar o 100 e vou dividir por 300, vou pegar o 200 vou dividir por 300, vou encontrar o percentual de cada um para poder multiplicar pelo custo indireto. E aí eu estou fazendo um rateio do custo, tá? E aí, feito isso, eu encontro o custo total. Se a questão acabar aqui, ótimo, beleza. O que pode acontecer ainda, a gente tem um 5.1 aqui, ó, que ao invés de ele pedir o custo total, ele pediu o custo unitário. Custo unitário. O que é o custo unitário, Oswaldo? É eu pegar o custo total e dividir pela quantidade, acabou. Certo? Então, na hora da prova, ou ele vai perguntar para você quanto é o custo total, ou ele vai te perguntar quanto é que é o custo unitário. Se você calcular o custo total, divide pela quantidade de unidades produzidas e acabou. Você achou o custo unitário. Beleza? Eu sei que explicando assim, a grosso modo, produção, volta para mim aqui agora. Eu sei que na parte teórica, provavelmente você entendeu. Agora, essa parte aqui do checklist, provavelmente você está olhando para mim assim, dizendo, meu Deus, por que eu escolhi contabilidade? Onde é que eu estava com a minha cabeça, meu pai amado? O que eu estou fazendo da minha vida? Né? De repente você está olhando para uma questão dessa daqui e já está se lastimando sem nem ter começado ainda. Calma que a gente vai responder questões e você vai ver isso aqui na prática, porque como isso aqui é um assunto muito prático, ficar aqui nesse campo teórico olhando para o checklist não vai adiantar de muita coisa. Mas eu queria te dar essa introdução inicial aqui, para você também não cair de paraquedas lá e eu começar a te explicar um conteúdo que você nunca viu na vida, tá? Então sossega o coração, relaxa, fica tranquilo, que eu vou te ensinar o passo a passo, bem devagarzinho, bem bonitinho, para você poder acertar essa questão aqui na prova. Combinado? Beleza? Maravilha. Então, vamos então responder questões aqui para a gente poder ver como é que esse assunto cai na prova. Produção, volta para mim aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Questãozinha teórica para a gente poder entender aqui os conceitos de custo, né? Que isso aqui vai ser importante quando a gente chegar efetivamente lá na parte dos custeios. Ele está pedindo para a gente classificar aqui, ó. Opa! No custo total, unitário, fixo, variável, direto, indireto. Vamos analisar cada uma das alternativas e, gente, encontrar a palavra-chave. Esse é o que vai matar a charada. Custos totais, que até o limite da capacidade produtiva, eles não se alteram num determinado período. Ou seja, se eu vender mais ou se eu vender menos, aquele custo vai permanecer o mesmo. É a mesma coisa que do ar-condicionado. Se eu tiver mais alunos ou menos alunos, isso vai afetar na conta de energia? Não. Então perceba que quando não existe elo de proporção com o faturamento, eu estou diante de um gasto fixo. Beleza. Então aqui, ó, já vou procurar aqui o 3, ó. Pega o 3 aqui e coloca para cá, ó. Aqui, tchau pro item B, tchau pro item D de dado. Certo. Vamos para frente, ó. Custo total, que crescem ou decrescem de acordo com o volume produzido. Opa! Agora, se ele cresce ou se ele decresce, de acordo com o volume, agora eu estou diante de um custo variável. É que ele está colocando que é o total, ó. Então, o custo variável total, aqui eu pego 1 e boto ele aqui, ó. Tá aqui o 1, aqui o 5 está errado, aqui o 5 está errado. Pronto, eu já sei que a alternativa correta é o item A, mas vamos continuar aqui, ó. Custo de natureza genérica, cuja identificação do produto precisa ser feita por meio de forma de rateio. Olha aqui, gente, o que eu preciso de forma de rateio?
Eu preciso fazer o rateio diante do meu custo indireto. Pronto. Então aqui a gente vai botar 1, aqui a gente coloca um 6. Beleza, então tá aqui o 6 e o resto já tá errado, né? Então vamos só continuar aqui por desencargo de consciência. O próximo aqui, ó, custo unitário, que decrescem de acordo com o volume de produção. Agora, olha esse aqui para você prestar atenção. Ó. É um custo unitário que ele decresce em razão do volume de produção. Ou seja, eu tenho um gasto que quanto mais eu produzo, mais o custo unitário fica menor. Por que, Oswaldo? Porque eu estou diluindo o meu custo fixo, por exemplo, com uma produção maior. Quanto maior for minha produção, menor vai ser meu custo unitário. Então, aqui, gente, ó, aqui nós estamos diante aqui é o 4, aqui é o quinto, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu pulei um aqui, foi? Esse daqui eu não falei, não. Custo que decrescem com o volume de produção. Ah, esse aqui que eu estou agora, né? Esse aqui que eu estou aqui agora. Beleza. Ó, custos unitários que decrescem com o volume de produção. Aqui nós estamos diante do custo fixo unitário. Por que, Oswaldo? Porque quanto mais eu produzo, mais eu vou diluir o meu custo, e quanto mais eu diluo o meu custo, ele fica menor em razão do volume de produção. Beleza, então aqui a gente coloca um 4. E aqui, ó, custos que apresentam em medida objetiva de consumo, na fabricação de produtos ou na prestação do seu serviço. Ora, custos que apresentam uma medida objetiva de seu consumo. Gente, se eu tenho uma medida objetiva, é porque ele é específico, né? Específico. Se ele é uma medida objetiva, então ele é específico. E se ele é específico, ele é direto aqui, ó. Pronto. 4. 4 não, 5, né? E por fim ele coloca custos unitários que permanecem constante independente da quantidade produzida. Ora, se ele permanece constante, ele só pode ser um custo variável. Mas, Oswaldo, como é que ele está falando que é constante? O custo variável muda de acordo com o volume de produção. Vamos lá. Ó. O custo unitário que permanece constante, não é o custo total. O custo total ele vai variar, né? Porque o faturamento vai aumentando, vai diminuindo. Agora, o custo unitário, esse sim vai ser permanente. Por que, Oswaldo? Porque ele vai ser sempre o mesmo valor, a não ser que a empresa compre numa segunda leva e essa segunda leva venha com um custo diferente. Mas, a priori, não é esse o caso. Legal? Beleza. Então, questão de número 1 aqui, gabarito, item A. Na verdade, Deixa eu ver aqui. Pronto, é isso mesmo. Show de bolas. Vamos para a questão de número 2? Beleza, pessoal? Então vamos lá entrar na nossa segunda questão aqui, ó. E ela diz assim, ó, assinale a opção que indica corretamente o método de custeio e suas características. Então vamos lá, ó. Primeiro item, custeio por absorção, ó. Ele aloca todos os custos incorridos no processo de fabricação, sejam eles fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, tá correto. Sendo o custo, tá valendo. O que não pode é despesa. Despesa não entra. Por que, Oswaldo? Porque despesa não é custo. Beleza? Vamos lá. Baseado na atividade ABC, os custos dos produtos são mensurados com objetividade, já que não há alocação de gastos indiretos aos produtos. Gente, se eu estou falando de custeio ABC, a gente precisa entender o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Nós temos o custeio por absorção, nós temos o custeio ABC, nós temos o custeio pleno barra RKW, pronto, e tem um custeio variável. Muito bem. Quando a gente está falando aqui de custeio, quando a gente estiver falando dos custeios, aqui, ó, tanto o custeio por absorção quanto o custeio ABC, ambos vão fazer o rateio
do custo fixo, que seria o custo indireto, certo? Beleza. Onde é que tá o detalhe aqui? O detalhe é que esse rateio, quando se trata de absorção, ele é um rateio mais arbitrário. Já o rateio do custeio A, B, C, esse daqui ele é mais específico, ó, Ele é mais específico. Legal? Beleza. Já o custeio pleno RKW, ele tanto rateia o custo, como ele também rateia a despesa. O que tiver lá para poder ele puxar no rodo, ele vai puxar. E o custeio variável, que é o mais simples de todo, leva em consideração somente o custo variável. O resto ele nem vai olhar. Legal? Beleza. Então, com base nisso, a gente consegue voltar aqui na nossa questão de número 2 e ver o seguinte, ó. Baseado no custeio ABC, os custos de produção são mensurados com objetividade, já que não há alocação de variáveis diretos aos produtos. Está errado, né? Por que, Oswaldo? Porque aqui, ó, ele está falando do custeio ABC. ABC, os custos de produção e a mensuração são objetivos, tem objetividade, já que não há uma alocação dos gastos indiretos. Está errado, porque eu tenho uma alocação do gasto. Só que é só do gasto, Oswaldo. Aí é onde a gente tem que tomar cuidado, porque como ele fala gasto aqui, o gasto me remete à despesa. Ok? Show de bola. O gasto ele se remete ao custo, despesa e investimento. Legal? Beleza. Próximo item, variável. Considera o custo fixo na alocação do seu estoque? Não, né, gente? Não é o fixo, é o variável. É o variável. Muito bem. Por absorção, a incorporação das despesas está errado, porque quem usa a despesa é o sistema pleno ou RKW, né? Então aqui também já está fora. Variável, atende a exigências societárias e fiscais, estando de acordo com as normas brasileiras de contabilidade tributária. Muito bem, então nós estamos aqui diante do item A. Legal, gente? Até aqui como é que nós estamos? Coloque aí para mim no chat, vocês acertaram ou se vocês erraram? Coloque aí para mim. Beleza, olha aí, pronto. Essa parte aqui é mais tranquila, né? Então, conseguimos aí chegar na nossa segunda questão. Eu vou responder aqui a terceira aqui agora, para a gente poder fechar aqui esse primeiro momento da aula, onde nós abordamos aqui a parte mais teórica, né, de quando cai custeio na prova, beleza? E aí depois a gente entra na parte dos cálculos. Então vamos responder essa primeira questão aqui para a gente encerrar o nosso primeiro bloco aqui, ó. Vamos lá. Em qualquer empresa é fundamental manter um orçamento equilibrado. Para isso, além de definir estratégias para que seus rendimentos cubram as necessidades de negócio, os gestores devem conhecer as finalidades do empreendimento. Não é à toa que muitos utilizam o método de custeio para essa finalidade, o custo por absorção, né, o custeio. Né? Os métodos de custeio são diferentes formas pelas quais uma empresa agrega aos seus custos de produção a peça vendida. Muito bem, beleza. Qual a seguinte alternativa melhor define o sistema de custeio que se verificam todos os custos envolvidos de produção, bens e serviços, seja ele no fluxo variável ou no fixo. Beleza. Então vamos lá. Ele está falando aqui basicamente... Não é à toa que muitos métodos custeio de finalidade. O método de custeio são as diferenças formais pela empresa. Agrega seus custos. Beleza. Então vamos lá. Aqui no final ele vai colocar o seguinte, ó, ele está falando de todos os custos. Ó, todos os custos. Se ele está falando de todos os custos, ou vai ser o sistema de custeio por ABC, ou vai ser o sistema de custeio por absorção. Certo?
Como ele está falando de todos os custos envolvidos na produção, bens e serviços, sejam eles fixos e variáveis, aí a gente vai colocar para a nossa realidade agora, certo? Então vamos lá, ó. Vamos lá. O custo direto, ele é direto. Se ele é direto, ele não vai pegar todos os custos da operação aqui, então está errado. Custeio padrão, também aqui é outro que está errado, porque o custeio padrão, ele é como se fosse uma receita de bolo, digamos assim. Produção, volta aqui para mim, ó. É como se ele fosse uma receita de bolo. Como assim, Oswaldo? Você vai lá, pega a maionese, pega a manteiga, pega o ketchup, traz a mostarda, mistura com farinha de trigo e faz uma gororoba lá. Não tem todo um passo a passo para poder ser seguido assim, ó, minuciosamente? Pois é, aqui isso também vai seguir do mesmo jeito, tá? Então, como ele está falando, produção, bota o slide aqui na tela, ó. Como ele está falando de todos os custos, aí, no caso, eu não posso marcar o custeio variável, porque o custeio variável ele só leva em consideração o que for variável, beleza? Então, questão de número 3, o nosso gabarito aqui no item D de dado. Todos os custos envolvidos. Quando eu falo de todos os custos, eu estou falando dos custos e despesas. Pronto. Beleza, show de bola. Então tá lá. Falou de custo, falou de despesa, eu estou diante do... Opa, perdão. Peraí, que eu escrevi errado. De todos os custos, quando eu estou falando de todos os custos, é todos os custos diretos e todos os custos indiretos, tá? Indiretos. Beleza? Show de bola? Maravilha. Então, quando ele está falando de todos os custos, aqui só pode ser custeio por absorção. Beleza? Galerinha, agora eu queria dar um recado importante para vocês aqui, antes de a gente entrar na nossa próxima questão. Vamos lá. Gente, é o seguinte, ó, talvez você esteja sabendo, talvez não, né, dependendo de como é que você está acompanhando aqui, ó, as nossas aulas aqui no YouTube, mas semana passada eu havia aberto as matrículas para a turma Ninja do CFC, e aí nós encerramos as inscrições na semana passada, e alguns alunos vieram falar comigo, poxa, Oswaldo, eu queria muito participar da turma, mas, ó, o valor de investimento não cabia no meu bolso. E eu fiquei pensando cá com os meus botões, e disse, cara, o que eu posso fazer para poder ajudar essa galera que não teve condição de entrar nessa turma principal e que de repente agora possa continuar estudando com a gente em uma outra turma. Gente, eu criei um novo curso, um curso menor, obviamente, mas com um valor de investimento infinitamente mais barato. Gente, nós vamos fazer o curso Intensivo CFC, né, agora para a gente poder focar nessa reta final. E o curso Intensivo CFC, gente, pasme, ele vai ter um investimento simbólico de... Produção, bota na tela aí, ó. Bota aí na tela aí, ó. Só isso. Só isso. E a gente vai fazer um curso intensivo, tá? Um curso intensivo. E esse curso intensivo, ele vai ter 3 aulas que vão acontecer aqui, ó. Produção, só volta aqui para mim aqui. Só para eu poder abrir aqui o calendário aqui, que me deu um branco aqui agora. Certo. Pronto, vou colocar aqui as datas do curso aqui para vocês aqui, ó. Vem cá, produção, vem comigo, ó. Pronto. Show de bola. Então, tá aí. Produção, volta para mim aqui. Se puder colocar aqui na tela aqui, ó, para poder deixar marcado aqui o valor do ingresso e as datas do evento, pode ser? Pronto. Gente, então, ó, esse curso intensivo CFC que vai rolar agora, vai ser um curso mais prático, né? Literalmente, tipo essa aula que eu estou dando aqui para vocês aqui, uma aula bem direta ao ponto, né? Vai ser um curso onde eu vou te ensinar, te treinar para que você seja aprovado no exame de suficiência em 30 dias. Então vai ser um curso bem intensivo, né? Eu montei um cronograma intensivo de estudos. Dentro desse cronograma intensivo de estudos, vou colocar os conteúdos que eu entendo que sejam os mais importantes para poder focar nessa reta final, para que você seja aprovado no exame de suficiência em 30 dias. E, por incrível que pareça, né, esse é apenas o valor simbólico para que você possa participar, dessa turma. E aí, se você quiser entrar para fazer parte dessa turma do Intensivo CFC
para poder assistir essas 3 aulas aí que eu vou fazer, vai aparecer um QR Code aqui na tela e vai ter um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode entrar no nosso grupo VIP do curso intensivo CFC. E aí você vai poder entrar nesse grupo e amanhã a gente vai liberar para que você possa adquirir um ingresso e participar desse curso com a gente, tá? Então, as matrículas vão acontecer amanhã, a partir das 8 horas da manhã, e o link de matrícula vai ser enviado no nosso grupo VIP do curso intensivo CFC, tá? Então, escaneie esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então você vai clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo ou fixado no chat, e aí você pode entrar no nosso grupo VIP e as matrículas vão ser feitas por lá, tá certo? E aí, gente, só um detalhe importante, tá? Só um detalhe importante, que é o seguinte. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Pronto, ó. Pode colocar o slide aqui na tela. Gente, esse aqui, ó, são os nossos números oficiais de atendimento, tá? Esse aqui são os nossos números oficiais de atendimento. Se qualquer outro número vier falar com você, o que você faz? Deleta, bloqueia, exclua do seu WhatsApp para sua própria segurança. Como diria mamãe, não fale com estranhos, tá? O link de matrícula para você poder participar do curso intensivo CFC vai ser enviado no nosso grupo oficial do WhatsApp, tá? Então, se qualquer outra pessoa falar com você que não seja nenhum desses números que estão aparecendo aqui na tela aqui agora, você deleta, bloqueia, exclui do seu WhatsApp, como diria mamãe, não fale com estranhos, beleza? Então, produção, volta para mim aqui. O mais legal desse curso intensivo CFC, gente, apesar de que ele é apenas um valor simbólico, né, para poder não dizer que ele vai ser de graça, é que a gente vai ter muita aula prática, aulas ao vivo para a gente poder estudar o conteúdo técnico, apostila com o resumo dos assuntos que a gente vai estudar durante as aulas, bateria de exercícios para a gente poder praticar, ainda vai ter um simulado de avaliação final quando a gente terminar o nosso programa de treinamento. Então isso aqui vai ser realmente um curso 100% prático para você que quer ser treinado para passar no exame de suficiência em 30 dias, tá? Se você já entrou no nosso grupo VIP do curso intensivo CFC, comenta aqui embaixo, coloca já entrei, que é para eu poder saber, e aí aguarda que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a gente vai enviar o link de matrícula para que você possa se inscrever e participar também. Fechou? Beleza? Maravilha. Recados dados. Agora a gente pode voltar aqui para a nossa questão, para a nossa próxima questão. Produção, bota o slide aí na tela, para a gente poder continuar aqui, ó. A nossa questão de número 4, ela diz assim, ó. Uma empresa industrial fabrica e vende um único produto. Ó, se eu tenho um único produto aqui, ó, significa dizer que eu preciso fazer rateio, Oswaldo? Não. Aqui não precisa de rateio. Beleza. Em 2019, os custos e os outros dados apresentados relacionados ao referido à produção foram os seguintes. Ele deu aqui e no final ele pergunta aqui pra gente, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ixi, não dá para apagar. Peraí, produção. Tirei o slide aqui da tela, deixa eu deletar isso aqui. Pronto, pode colocar de novo. Beleza. E aí vamos lá. Ó. A partir dos dados apresentados, assinale a opção que apresenta os valores que correspondem ao custo unitário de fabricação do produto em 2019, pelo custeio por absorção e pelo custeio variável. Olha, o custeio variável, gente, ele é bem tranquilo porque ele só leva em consideração o custo variável. Então esse aqui é o mais fácil se cair na prova, tá? Não tem muita complicação sobre ele, não. Como é que a gente vai fazer essa conta aqui, pessoal? Ó, bem simplesinho, ó. Primeiro passo. Para calcular no custeio por absorção, assim como o custeio ABC, a gente vai precisar somar o custo direto mais o custo indireto, certo? Ou seja, eu preciso aqui do custo variável mais o meu custo fixo. Muito bem. O que eu tenho aqui de fixo? Ó? Eu tenho 120 mil reais de fixo para uma produção de 10 mil unidades. Está vendo aqui? Ó? Então significa dizer que 120 dividido por 10 mil dá igual a 12. 12 é meu custo fixo unitário, certo? E o variável, Oswaldo? O que eu tenho de variável aqui? Ó? Eu tenho 12, 7 e 2. Ó. Eu tenho 12, 7 e 2. Cuidado para não confundir aqui, gente, e não trocar as bolas, porque esse 12 que está aparecendo aqui, ó,
é esse mesmo 12 que está aqui, ó. Esse 12 aqui é do custo fixo unitário, tá? Não é do custo variável, não. Muito bem. Opa, volta para cá. Pronto. Então aqui eu tenho 12 com 7 com 2. 12 com 7 com 2 mais 12 dá 33. Então 33 é meu custo. É o meu custo aqui por absorção. E o variável? Ah, o variável é fácil, né? É 12, 7 e 2. 12, 7 e 2 dá igual a 21. Pronto. Olha lá. Tá vendo? Gente, uma coisa que eu sempre digo lá para os nossos alunos da Turma Ninja e vou dizer para vocês aqui também. Não existe conteúdo difícil. Existe conteúdo mal estudado e mal ensinado. Então aqui vocês vão aprender direitinho aqui para a gente poder, ó, gabaritar lá no dia da prova. Legal? Beleza. Vamos para a questão de número 5. Essa questão de número 5, ó, que inclusive já caiu na prova do exame de suficiência, ela já é um pouquinho mais robusta, tá? Já é um pouquinho mais danadinha, digamos assim. Mas também é uma questão boa para a gente poder fazer. Ó. E a questão diz assim, ó. Determinada empresa industrial que produz 2 tipos de produtos. Bom, se eu produzo 2 tipos de produto, aqui agora vai ser diferente. Por quê? Porque agora eu preciso passar por um rateio. Certo? Agora eu preciso passar por um rateio. Vamos lá. São 2 tipos de produto, eu tenho a chinela azul e a chinela amarela. Essa estrutura tem 3 departamentos, alfa, beta e gama. O departamento gama ele não possui vínculo direto com a fabricação dos 2 produtos, mas ele presta serviço para os 2 departamentos. A empresa apresentou os seguintes, aqui ele deu aqui os departamentos com os gastos que foram incorridos. Lembrando que gama presta serviço para beta e para alfa, ou seja, a gente vai precisar ratear esse cara. Ele deu aqui os gastos por departamento e deu aqui a quantidade, o departamento, né, em relação à questão dos serviços. Considerando as informações disponibilizadas, assinale o custo a serem alocados aos produtos do chinelo e do chinelo azul e do amarelo, respectivamente, empregando o critério de custeio ABC no rateio dos custos indiretos. Gente, para efeito de cálculo, tanto o custeio ABC como o custeio por absorção, eles vão seguir basicamente a mesma sistemática. Qual é a diferença aqui? É porque o custeio por absorção ele é mais arbitrário. Se quiser puxar uma flechinha, anota, ele é mais arbitrário. Já o custeio ABC, ele é mais específico. Ele já é mais estudado, mais detalhado, mais minucioso, certo? Então aí tem esse detalhezinho aí para a gente poder prestar atenção. Pronto. Mas em termos de cálculo, a estrutura é a mesma, porque tanto o custeio ABC como o custeio por absorção vão pegar o custo direto e vão somar com o custo indireto que foi rateado. Pronto. Beleza? Então vem para cá, olha para mim aqui, ó, presta atenção, olha para cá, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar o departamento gama que gastou R$9.000, certo? O departamento gama, ele presta serviço para alfa e para beta. E a questão está dizendo o seguinte, ó, 200 serviços foram prestados para alfa e 100 serviços foram prestados para beta. O que ele deu aqui para a gente, pessoal? O critério de rateio. Pronto. Então eu posso vir aqui, ó, pego 200 mais 100, que dá igual a 300. Se eu pego 200 e divido por 300, dá 66%, 66%. Se eu pego 100 e divido por 300, dá 33%, né, para poder fechar os 100%. Agora, eu posso pegar esses percentuais, que vai ser o meu critério de rateio, e multiplicar por 9.000, que é o valor do custo indireto proveniente do gama. Que aí eu vou pegar e vou dizer o seguinte, olha, desses 9.000, 6.000 vai para alfa e 3.000 vai para beta. Acabou. Olha aí que beleza. Show de bola. Então o que eu posso fazer agora? Agora eu já sei o seguinte. Eu já sei que alfa gastou 3.000 e eu sei que beta... Opa! E eu sei que beta gastou 4.000. Pronto, esse é o direto. E o que nós encontramos agora? Ó? 6.000 aqui de alfa com 3.000 aqui de beta. Pronto.
E aí nós achamos aqui o valor total dos custos de alfa e beta. Só que detalhe, a questão não quer alfa e beta, ela quer chinelo. Então a questão deu para a gente aqui o critério para poder ratear quanto vai para o chinelo azul e quanto vai para o chinelo amarelo. Então do alfa, 60% é azul, 40% é amarelo. 60% azul, 40% amarelo. Então nós vamos pegar o total do gasto de alfa, que é 9.000, e vai dizer que vai 5.000 para a chinela azul e 3.000 para a chinela amarela aqui, ó. Muito bem, show de bola. E o outro? O outro está dando 40 e 60, ó. 40 e 60. Muito bem. De 7.000 aqui, ó. Muito bom. Então tem um 40 com 7, 60 com 7, e aqui eu sei quanto vai para o azul e quanto vai para o amarelo. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Vamos somar todo mundo que é azul. O que eu tenho que todo mundo é azul aqui, ó? Ó. 5.000 com 2.000, que dá os 8.000. Se a gente pegar aqui o 3.000 com 4.000, 3.000 com 4.000 dá 7.800. Pronto. Então agora eu sei efetivamente quanto foi o gasto incorrido com o azul, com a chinela azul, e quanto foi o gasto incorrido com a chinela amarela. Pronto. 8 com 7. Gabarito item A. Viu aí? Que legal? Essa aqui já foi uma questãozinha um pouco mais trabalhosa, né? Porque ele deu aqui para a gente poder fazer um processo de rateio e aqui um segundo processo de rateio. Então acabou que a questão ficou um pouco mais trabalhosa, né? Muito bem. Gente, essa questão aqui é uma questão interessante porque, assim, a grosso modo, você olha para uma questão dessa daqui e você já se desespera logo, né? Porque é uma questão grande, uma questão aparentemente difícil, né? E toda questão que você olha e acha que ela é uma questão grande, vai te já condena logo de cara achando que a questão é difícil. Não é assim que funciona? É. Aí você olha para uma questão dessa aqui e dá vontade de pular lá no dia da prova. Mas se eu te disser que essa questão aqui é bem tranquila de ser respondida, você acredita? Aqui foi um trabalho muito mais de pressão psicológica e de atenção para você poder ter uma boa interpretação de leitura durante a prova, do que propriamente um nível de dificuldade da questão. Então ela exigia mais interpretação da tua cabeça para ver se você estava atento no que de fato a questão estava pedindo e você não fazer um cálculo mirabolante grande e desnecessário. Vou explicar para você aqui, ó. Vamos lá. Ó. A questão de número 6, ela diz assim, ó. As seguintes informações foram coletadas na gerência de custos da indústria A e se referem aos produtos de produção e revenda dos produtos E e W no mês de fevereiro de 2022. Ele deu aqui a composição, deu aqui informações complementares e ele diz o seguinte: considerando única e exclusivamente as informações disponibilizadas e empregando o sistema de custeio por absorção, assinale o resultado bruto apurado pela indústria com a venda de todos os produtos E e produto W no mês de fevereiro de 2020. Gente, a grande questão está bem aqui, ó, de toda a produção. Se é de toda a produção, ele quer tudo. Se ele quer tudo, não precisa fazer rateio, é só pegar os totalizadores. Então vem para cá, ó. Quanto foi que eu tive de receita? 48 com 22. 48 com 22. Tá aqui o 72 aqui, ó. O que eu tenho de custo direto? 48 com 72. Ó. 48 com 72. Negativo aqui em 120. O que eu tenho de custo indireto? Ó? De custo indireto, nós temos aqui, ó, 18 com 37, que dá 55. Ó. 55. Pronto. E aqui é a nossa resposta correta. Um prejuízo de 103. Ó. Gabarito item D.
Aí você pensa, caraca, eu tenho que fazer aqui um rateio, tenho que pegar aqui esse valor de 55, dividir uma parte para Z, dividir outra parte para W, tenho que encontrar um critério de rateio, depois que eu encontrar o critério de rateio, nossa senhora, aí já foi meia hora de prova. Na verdade, como ele colocou total da produção, e não especificou se quer dizer o de W, ele quer dos dois ao mesmo tempo, então não precisa fazer rateio de nada. Então, basicamente, a questão se resume a isso aqui, ó. Acabou. Só isso. Tá vendo? Produção, volta para mim aqui, porque o grande detalhe é o seguinte. Quando você estuda sozinho, sem método, sem direcionamento, sem acompanhamento, sem nada, todas as questões parecem ser mais difíceis do que são. Mas quando você estuda acompanhado por alguém que está aqui, exatamente com o objetivo de facilitar a tua vida, o estudo se torna muito mais tranquilo. E é por isso que eu posso te dizer com toda a tranquilidade do mundo que você é perfeitamente capaz de conseguir passar na prova do exame de suficiência estudando em 30 dias. Eu não tenho a menor sombra de dúvida quanto a isso. É claro que na altura do campeonato a gente vai ter que fazer uma peneira muito mais cirúrgica na questão do nosso cronograma intensivo, porque a gente vai ter que selecionar efetivamente os conteúdos que são os mais importantes nessa reta final, porque definitivamente não dá para poder estudar tudo. Então agora esse é o momento efetivo da gente fazer o quê? Da gente se preparar para poder estudar de forma mais cirúrgica, focando nos conteúdos que são os mais importantes. E tudo isso eu coloquei lá no nosso cronograma intensivo do curso intensivo do CFC, para eu poder mostrar para você e provar para você por A mais B que se você seguir a estrutura que eu vou te ensinar, você vai ter plena capacidade de conseguir passar na prova em 30 dias. Dá para passar, Oswaldo? Dá. E não precisa se matar de estudar não, tá? 2 horinhas por dia já é o suficiente para você conseguir passar na prova. Aqui ó, vai estar aparecendo na tela as datas em que o nosso curso vai acontecer, o valorzinho simbólico do ingresso, para você poder participar desses 3 dias de aula que a gente vai fazer juntos. E o que você tem que fazer agora? Você vai escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai entrar no nosso grupo VIP do curso intensivo CFC e vai aguardar que quando for amanhã, às 8 horas da manhã, você vai ter a oportunidade de poder adquirir um ingresso para poder participar desse curso com a gente. E aí, lá eu vou poder te treinar pessoalmente para que você seja aprovado no exame de suficiência agora, já nessa próxima edição, mesmo que você esteja começando do zero. E mesmo para você que está aí lotado, trabalhando, né, pra caramba, você que é casado, tem filho, já é formado há um bom tempo, já está trabalhando pra caramba, né, o tempo é corrido, não consegue conciliar para poder estudar direito. Gente, esse curso foi feito especificamente para você que não tem tempo para poder estudar. E com um valorzinho simbólico desse aqui, né, você só não entra na turma, literalmente, se você não quiser. Beleza? Então, o que você tem que fazer agora? Escaneia o QR Code, entra no grupo VIP e aguarda que amanhã você vai poder fazer sua matrícula na turma do curso intensivo CFC por um valor simbólico, né, que chega a ser inacreditável, né, digamos assim. Mas resolvi fazer isso aqui para vocês, para poder te ajudar. Assim, você tem a oportunidade de poder ser meu aluno, eu vou poder te treinar para que você passe na prova e em breve a gente vai poder comemorar aí o resultado da tua aprovação. Legal? Galerinha, então por aqui eu me despeço, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a última questão, não foi? Foi. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da aula, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos também precisam aprender custos para poder passar na prova. E a gente se vê amanhã, a partir das 8 horas, na abertura das inscrições da turma do curso intensivo CFC, com esse valorzinho inacreditável de ingresso para você poder participar também. Beleza? Então, tá lá. Fica aí o convite. Entra no grupo VIP para você poder participar também. E amanhã de manhã você vai poder comprar o seu ingresso para poder participar. Fechou? Um grande abraço. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Aí eu fiz a prova. Professor, eu não consegui nem ler toda a prova. Eu assim, passei por umas 29, 30 questões. O resto da prova eu chutei para não ficar com um gabarito em branco. Na minha primeira tentativa, né? Eu estava totalmente frustrada com aquela primeira tentativa que eu vi que parece assim que a minha base de conhecimento estava zerada. Outra, né, professor, eu tenho um déficit de atenção.
Tipo, qualquer coisa me desperta, né? Então, era muito difícil eu me concentrar. Eu achava que era praticamente impossível para mim conseguir a aprovação, né? Me achava incapaz pela minha vida corrida, né? E as crianças e tudo. E eu me lembro que o senhor sempre falava que era possível passar. E eu, meu Deus do céu, não acredito, só pode estar brincando, né? Eu trabalhava como faxineira numa indústria, né? E fiquei nessa empresa há uns 7 anos. E aí a minha mãe, mãe, tu tem que estudar, né? Tem que estudar. E aí, santo de casa não faz milagre, né, professor? Tem outro que trabalhava comigo, ele disse pra mim, Maíse, tu vai querer ficar limpando o banheiro o resto da tua vida, né? Quem sabe tu estuda, guria. Aí eu tenho um cunhado que ele é contabilista, né? Aí a minha mãe, quem sabe tu faz contabilidade? Eu disse, mãe, não sei, né? Eu ainda mais com as crianças, tem 2 crianças, professor. E ele não tem tempo de estudar, não tem condições. O senhor começou a aparecer do nada nas minhas redes sociais. Aí só dava o senhor lá, só dava o senhor. Era nas redes sociais, até um aplicativo da Bíblia que eu tenho, o senhor aparece lá. Não sei porquê, aparece. Então, eu disse, quem sabe eu tento. E eu me lembro que o senhor dizia, você vai passar em 30 dias, é uma propaganda assim que o senhor faz, né? E eu, que 30 dias se eu tô lá já na faculdade 4 anos, não sei se eu sei alguma coisa. Vou experimentar pra tentar. E eu virei pipoqueira. Fiquei ali na turma da pipoca, perguntava algumas coisas desse senhor, eu dizia, meu Deus, parece que eu não vi nada disso na faculdade. Eu nunca vou conseguir. Como é que eu vou fazer? Aí a gente tá apertado de dinheiro, né, professor? Aí eu, e agora? E eu disse, mãe, o curso é tanto, e agora? Eu não tenho agora. Aí eu, vou parcelar no cartão em 10, 12 vezes. e seja o que Deus quiser. E a mãe, né, passando o que importa, depois a gente vem pra pagar. E aí eu fiz, né? Eu disse, seja o que Deus quiser, então. Se eu passar, vai ser um dinheiro bem investido. E aí foi quando eu entrei na turma ninja, né? E acho que foi porque ali o senhor tem um cronograma bem certinho, sabe? Não fica naquela questão por onde é que eu começo, o que eu vou fazer depois que eu estudar isso aqui, sabe? Não perde tempo procurando. Então foi um tiro certo que eu dei. Eu fui aprovada no exame de suficiência, estudando menos de 30 dias. Eu olhei umas 10 vezes para ver se realmente, né? Eu me lembro que eu fui levar a mãe para consultar, e nós lá no consultório, né? E eu toda hora olhava, mas não aparecia. Quando eu olhei de novo, estava lá, e eu, mãe, olha aqui, eu não acredito que deu certo. E ela viu, o investimento valeu a pena, né? É um investimento. Obrigada. Eu agradeço a Deus por ter colocado o senhor ali no meio das minhas redes sociais, porque a gente perde tempo, professor, nas redes sociais, olhando besteira. E aí, do nada, o senhor apareceu lá e transformou a minha vida profissional. Agora o senhor concretizou, porque eu simplesmente era bacharel em contabilidade. Hoje eu sou contadora com registro ativo.